Valeu! Ó, brincadeira essa parte é que Torino é como se fosse um paizão mesmo. Ele tem idade até pra ser meu pai, né, Torino? Mas abafa o caso. Hoje a gente vai fazer uma ronda bem séria, daqui a pouquinho ao vivo. Solta aí pra vocês verem. Ele confessa, espancou e abusou da enteada de apenas 2 anos de idade. A menina acabou morrendo. Violentei ela e bati nela no banheiro. Ao vivo, o titular da Delegacia de Proteção à Criança vai falar sobre a prisão do acusado. Ele foi encontrado numa caçamba de lixo. Os policiais acabaram descobrindo que a ex-esposa dele iria trazer um lanche para ele. E quando chegaram aqui dentro, nem as palhas de coqueiro conseguiram encobri-lo. Foi a hora então dele levantar as mãos e se entregar. Tem ainda, crianças são vítimas de balas perdidas em Vila Velha. Elas brincavam na rua quando 2 homens chegaram atirando. Os pais delas e também os moradores aqui da rua socorreram as duas para o hospital. Isso e muito mais no Ronda dessa segunda. Já estamos no ar. Ronda Geral. Oferecimento. Distriferro. Telha Galvalume sob medida até 12 metros. 2127-4000. Boa tarde, Espírito Santo. Bem-vindo. Segunda-feira, mais uma semana a gente começando. Eu não queria começar nesse tom assim triste, sabe? Meio de luto mesmo. Da gente analisar que o comportamento humano está cada vez mais se deteriorando. Quando a gente pensa que tudo aconteceu, vem algo drástico, pior. Vamos começar falando desse crime brutal contra a criança de 2 aninhos de idade. Olha só, gente, o nome dela, Fabiana Isadora Claudino Barbosa. Morreu, gente, brutalmente, após ser torturada, estuprada pelo autor do crime, que é o padrasto dessa menina, Michael, né? Michael Leles, de 28 anos. Ele foi preso, estão aí as imagens, no sábado à noite e confessou o crime. Afirmou que bebeu uísque, uma garrafa inteira e logo em seguida bateu na menina, espancou, mandou ela tomar banho, aí a menina caiu, ele deu chute, pontapé e cometeu os abusos sexuais no banho. Michael morava com a mãe da vítima em Campo Grande, Cariacica. A mãe que na hora estava trabalhando, chegou também, levando para o hospital. Só que esse cara, esse monstro, falou com a imprensa. Primeiro a gente vai ouvir, daqui a pouco vamos debater esse assunto ao vivo. Põe no LED, entrevista dele. Violentei ela e bati nela no banheiro. Não sei, eu bebi. Como? Eu entrei de beber. Eu não sei, eu não estava consciente quando eu fiz isso. Eu tinha bebi uma garrafa de uísque. Não sei o que deu em mim, que que ela estava andando, eu acabei empurrando ela, bateu a boca na parede. Aí ela começou a chorar e não parava e eu acabei fazendo o que fiz. Você começou a bater nela? Fez se ela parava de chorar, bati. Depois disso foi a violência sexual? Foi. Por que você quis levar ela para o hospital depois? Porque eu sentia a culpa em mim. Quando comecei a tomar, eu tomei um remédio lá para ver se melhorava, a ficha começou a cair. Eu não sei por que eu fiz aquilo, não sei. E você acha que sentiu desejo por ela? Não foi a primeira vez aquilo, nunca aconteceu antes, a mãe dela sabe. Você teria alguma coisa para dizer para a família dela agora? Pedi perdão à mãe dela, da neném, minha família. Assumo minha culpa. Vocês consideram um assassino? Será que existe perdão para um assassino cruel como esse? E é por isso que nós trouxemos aqui ao vivo todo o caso nas mãos do senhor Dr. Lourenço Basolini, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, o senhor que acompanhou todo esse caso no fim de semana e conseguiram efetuar a prisão desse criminoso. Choca, né, doutor? Assim, o senhor que está mesmo acostumado com isso, mas tá drástico. Boa tarde, telespectadores, boa tarde, Débora. Sem dúvida, choca, sobretudo em razão da gravidade, em razão da extrema covardia que foi feita com essa criança, do intenso sofrimento que ela foi submetida, uma verdadeira sessão de tortura com duração aproximada de 4 horas e, além disso, o estupro, a violação sexual comprovada já aí com a confissão do acusado, realmente é algo que chocou toda a equipe, chocou as equipes também do DML, médico legista, auxiliares de perícia, também ficaram sensibilizados. A equipe da DPCA de pronto tomou todas as providências, os policiais até mesmo na horário de folga, policial que tinha algum compromisso, prontamente se colocaram à disposição para realizar essa captura.
Tivemos também o apoio da DHPP, Divisão de Homicídios, policiais da Polícia Militar, do 7º Batalhão, do Serviço de Inteligência. Houve uma grande força-tarefa. Agora, doutor, ele confessou isso depois que vocês estavam diante das provas, do levantamento, que de início ele não passou isso para a esposa dele, levou até para o hospital. Você acha que ele falou que fez isso outras vezes ou foi só dessa vez? O que levou a cometer um crime tão brutal contra uma menina que ele convivia há 2 anos? Nós sabemos que não há nenhuma explicação lógica ou racional para esse tipo de crime. Mas a versão dele inicial, assim, no momento da captura, na noite de sábado, no interior dessa caçamba de entulho, caçamba de lixo, ele alegou inicialmente que não seria o autor. E veio com algumas falas desconexas, falando palavras sem qualquer tipo de significado. Isso talvez já fosse pensado ele para alegar uma insanidade mental. E aí nós esclarecemos que isso não colaria, que não vai dar certo, que não adianta, que não se sustenta, porque eu tinha já todo o histórico dele em mãos, nós tínhamos todas essas informações. A partir desse momento, então, e na madrugada de sábado para domingo, foi feito esse interrogatório e aí, no final, na manhã já de domingo, ele resolveu confessar. Disse que iria abrir, disse que iria confessar tudo o que aconteceu e relatar de maneira circunstanciada como se deu todo esse caminho do crime. Desde o momento em que ele saiu da residência, ingeriu uma garrafa de uísque, ele bebeu todo esse líquido e voltou para casa. Bebeu em casa, sozinho? Bebeu em casa com a criança. Isso. Criança. E a mãe estava trabalhando? E a mãe trabalhando. A mãe Dia trabalha todo. por escala, isso. Ela trabalha no regime de plantão, no regime de escala. E a partir daí, ele disse que desenvolveu esse interesse sexual pela criança, por incrível que pareça, uma criança, vou repetir, Débora e telespectadores, de apenas 2 anos de idade. Então ele começou a torturá-la e a praticar toda essa série de abusos sexuais. Vale ressaltar, acho que a gente tem que colocar isso, inclusive essa criança teve rompimento de órgãos internos. Então o jejum, parte do intestino, houve efetivamente o rompimento. A calota craniana dela, ela recebeu tanta pancada que o próprio médico, para descrever no laudo, teve dificuldade, porque houve um traumatismo generalizado, um traumatismo craniano, politraumatismo craniano generalizado no interior ali da calota craniana da vítima. Ela foi tratada pior com objeto, ele assistindo vídeos pornográficos, exatamente, bebendo e abusando dessa criança. Exatamente. Em alguns momentos eu tive até dúvida, porque em razão da gravidade das lesões, mas ele confessou que ele deu seguidas joelhadas na região da barriga, do abdômen da vítima, porque aquele rompimento, talvez com soco ele não seria suficiente. Então você teria que empregar uma força tamanha que gerasse o rompimento dos órgãos. Então eram joelhadas seguidas, isso aí foi levando a vítima e levou efetivamente a vítima a óbito e levou ela à morte. A gente vai continuar daqui a pouco com os detalhes, até para falar da mãe, dessa relação toda de pai, filho, enteado. Mas antes eu quero chamar a reportagem, gente, desse crime, obviamente, que está mobilizando a população, está todo mundo comentando, doutor, e a localização desse suspeito. Ele estava escondido nessa caçamba, como nós mostramos aqui. Vocês fizeram uma verdadeira caçada para poder chegar até esse monstro. Eu não consigo nem chamar de homem. Vou chamar a reportagem, solta aí. A caçada terminou no sábado à noite. Michael Leles, de 28 anos, padrasto suspeito de torturar, matar e violentar a pequena Fabiana Isadora Claudino, de 2 anos e 4 meses de idade, foi preso 2 dias depois da morte dela. Ele foi encontrado dentro de uma caçamba de lixo que fica às margens da BR-101 em Viana. Uma foto registrou o momento da detenção. A busca por Michael não parou. Os policiais acabaram tendo uma informação passada por um parente dele de que ele estaria escondido na casa da mãe biológica, que fica aqui em Viana mesmo. Os policiais foram até a casa, mas Michael tinha saído pouco tempo antes. O que eles ficaram sabendo é que a ex-esposa dele, com quem foi casado por cerca de 10 anos e tem uma filha de 9 anos, deu fuga a Michael. Mas o que os policiais não sabiam é que ele estava bem próximo da casa da mãe biológica. A mulher teria dado fuga a Michael para um motel que fica aqui na entrada do bairro Marcílio de Noronha, a cerca de 3 quilômetros da casa da mãe biológica, onde ele estava sendo caçado. Eles entraram de moto, aí escolheram uma suíte, ele estava acompanhado de uma moça. Após algumas horas a moça saiu e ele ficou sozinho na suíte. Ele descia na garagem o tempo todo, ficava olhando por debaixo do toldo, tipo como se estivesse perturbado. A diária foi de R$ 70 e paga pela ex-mulher.
Temendo ser pego dentro do motel, ele resolveu sair. Logo depois de sair desconfiado do motel, Michael procurou se esconder para evitar ser pego. Ficou dentro dessa caçamba de lixo. Aqui dentro, ele tentou se proteger de chavar para ninguém poder encontrá-lo. Chegou, inclusive, a colocar essas folhas aqui, ó, por cima para não dar visão, mas não teve jeito. Os policiais acabaram descobrindo que a ex-esposa dele iria trazer um lanche para ele. E quando chegaram aqui dentro, nem as palhas de coqueiro conseguiram encobri-lo. Foi a hora então dele levantar as mãos e se entregar. Ele estava escondido sobre pedras e sobre galhos de árvore e estava totalmente imóvel. E como o lugar era escuro, tivemos muita dificuldade de conseguir localizar no primeiro momento, mas foi localizado. Levado para a divisão de homicídios e proteção à pessoa, ele passou a noite algemado e negando o crime. Justificou hematomas e fraturas e a violência sexual como quedas eventuais da criança em casa. Eu passei a noite com ela no hospital, então ela estava com bastante hematoma. Em tudo quanto é lugar que você imaginar. Hematomas, marcas de mordidas, arranhões, tudo menos escoriações, que seria o sintoma de uma queda. A cúpula da segurança falou sobre a detenção de Michael. Eu peço a todos, aos familiares, às mães principalmente, façam a denúncia, peçam ajuda do poder público, porque uma tragédia como essa poderia ter sido evitada. Olha, eu quero destacar a importância da divulgação, a prontidão, até do trabalho da polícia, divulgação na imprensa e a participação do povo. Você que nos assiste, de identificar, né, logo esses criminosos. Doutor Lorenzo, nesse caso, como ele teve uma ajuda da ex-mulher dele para ir até o motel, alguém deve ter reconhecido e denunciou o caso. Exatamente. A partir do momento em que a imagem dele foi divulgada, nós tivemos uma maciça participação popular. O cidadão capixaba, mais uma vez, cumpriu o seu dever. Nós montamos uma força-tarefa e, a partir do plantão no Disque Denúncia 181, nós íamos recebendo em tempo real, online, toda a denúncia que chegava. Então, o Disque Denúncia 181 nos remetia as denúncias e nós, em loco, verificávamos. Esse trabalho foi feito desde a sexta-feira e durou até a noite de sábado. As equipes foram rodando, verificando denúncia, apurando informação. Chegamos a alguns lugares onde ele esteve, momentos antes, ele conseguiu, na verdade, fugir de 2 lugares ainda, até que chegamos ao ponto final, que foi o motel. E a partir dali nós tínhamos uma certeza. Ele tentava, o objetivo dele era a fuga para o estado de São Paulo. Por quê? Ele já morou lá e tem parentes em São Paulo. Então, nós conversamos muito com a equipe e dissemos, olha, nós temos que pegá-lo hoje, porque se ele conseguir fugir para São Paulo, a nossa tarefa vai ser muito mais difícil. Então, falamos, hoje, a madrugada, vamos virar de novo. Senão eles iam fugir no ônibus à noite. Sim, nossa energia já ia acabando, mas um policial motivava, conversava e até que, enfim, felizmente, graças a Deus, na noite de sábado, conseguimos localizá-la aí, como está sendo mostrado, no interior dessa caçamba de entulhos. Agora eu queria ir além, doutor, destrinchar essa parte, porque assim, às vezes não desce pra gente, porque ele era pai, ele tinha um bebê de 10 meses com essa mulher, que a mãe da menininha, essa menina era enteada dele. Ele tinha filhos de outra geração e ele pegou e teve ajuda dessa ex-mulher. Essa ex-mulher, ela vai ser incriminada ou ouvida, não sei, talvez por conivência, por ter escondido? Sim, sem dúvida. É lamentável a postura dessa ex-mulher, sobretudo porque ela é mãe. E foi o que eu disse para ela. Eu tive com ela na noite de sábado e fui bastante claro. Eu disse, você é mãe, você tem uma criança quase da idade da criança que foi vítima e tem uma maior. A sua filha poderia ser vítima. A sua filha poderia estar sendo enterrada hoje. Se é que já não foi, talvez. Se já não foi, um exatamente. Como esse já... E é inconcebível que uma mãe, independente da situação, ajude um criminoso, ajude um cidadão como esse, se é que a gente pode chamá-lo de cidadão, a fugir da polícia, a fugir da justiça, a tentar não se apresentar e tentar, na verdade, a impunidade. O que ele pretendia era sair do estado do Espírito Santo na manhã de domingo e ficar mais um caso impune aqui no nosso estado. Mas um psicopata, gente, que tem um histórico, se vocês forem analisar as redes sociais dele, fotos com lente de contato, posando de galã, ele tinha um histórico meio, vamos dizer assim, camaleão, ele se colocava para atrair outras mulheres? Exatamente. Nós ouvimos já informalmente algumas pessoas, algumas testemunhas e moradores dos locais em que ele frequentava, da região, e elas diziam que ele tinha uma fama de conquistador, de galanteador, que ele cantava mesmo as mulheres e tentava se aproximar e ter algum tipo de relação com diversas mulheres ao mesmo tempo. Ele efetivamente era tido na região como um conquistador. Essa mãe, a mãe da menina, né, da Isadora,
É lamentável, enterrou a filha, tá perplexa. É uma mãe jovem, 22 anos, mãe de 4 filhos, tem uma filha de 7 anos ainda que estava com a avó, né? Agora a gente pensa, será que a questão da mãe é negligente, não é negligente? Foi uma mãe que começou com 15 anos de idade nessa maternidade, talvez com vários problemas sociais também, mas não reparou que a filha também já tinha outras manchas, ou talvez uma repulsa pelo padrasto. Que orientação o senhor dá? Essa mãe também, será que ela não negligenciou, doutor? Isso, é fundamental agora, temos que ter muita calma, ponderação e, sobretudo, muita tranquilidade para não cometermos injustiça. Vamos prosseguir com o inquérito policial, estamos ouvindo outras testemunhas, até para verificarmos se houve uma omissão da mãe. Por quê? A mãe, além do dever moral, ela tem um dever legal de agir. Isso é importante ressaltar para o telespectador, Débora, porque a mãe que está assistindo, ela tem que saber que ela é obrigada pela lei, além da convicção que ela tenha religiosa, ética ou moral, ela tem uma obrigação legal, ela pode responder por isso. Então, vamos tentar comprovar essa omissão. Havendo a omissão, essa omissão é penalmente relevante e ela vai responder pelos mesmos crimes que ele cometeu. Então, vamos continuar agora a apuração. A nossa prioridade, número 0, nem número 1, era capturar o acusado, como foi feito, e agora vamos continuar com a oitiva de testemunhas, com tranquilidade, a fim de que não cometamos nenhum tipo de injustiça. Não queremos praticar injustiça em relação a essa mãe, mas também não iremos deixar... Ela está sofrendo também. Exatamente. Sabemos, claro, que uma criança, uma morte de um filho é extremamente doloroso, mas também não iremos... Já é uma punição em vida, né? Já seria uma punição, mas também não iremos deixar de agir caso haja essa comprovação da omissão. Doutor Lourenço, para a gente encerrar, eu sei que esse assunto é bem pesado, mas a gente tem que discutir, a sociedade tem que refletir. Primeiramente, eu gostaria de dar um duplo parabéns. Olha só, gente, era aniversário sábado do doutor Lourenço, mas ficou diante de um caso desse, não houve como comemorar, mas assim, parabéns pelo seu trabalho, pelo desempenho que você, quantas vezes, né, realiza aqui durante as reportagens. É uma delegacia muito delicada, que lida com comportamento com crianças, com menores, em situações de risco, drásticas. E quando a gente pensa nisso, doutor, a gente pensa em crianças vulneráveis. Eu, antes até de encerrar, estou ouvindo aqui, a gente pediu participação do Facebook. Sim. Olha só, Caroline Martins dizendo o seguinte, olha, Simoninha, Carlinho, parabéns aos policiais, esse vagabundo tem que morrer ou fazer pior com ele, quer dizer, a população agora inflama, né? Sim. Porque quer uma punição drástica, porque esse cara é um monstro. A Caroline Martins dizendo que, pra mim, ele merece pena de morte, estuprador tem que morrer, porque ele paga na cadeia, depois sai de lá e estupra outras crianças, né? E que país é esse? A gente assiste uma bandalheira no nosso país, queria que o senhor encerrasse a sua fala falando exatamente da punição que um homem como esse, uma monstruosidade como essa mereceria. Eu sei que o senhor age de acordo com a lei, mas de alertar também esses pais, essas mães, que não é só botar filho no mundo, tem que assistir, não é botar um homem dentro de casa e achar que ele é o príncipe encantado, né, doutor? Exatamente. Na maioria dos casos, esses crimes ocorrem dentro da residência, dentro da casa, ou seja, ele não pulou o muro, ele não derrubou a porta, ele não quebrou o cadeado para entrar. Então é fundamental a participação da família e das famílias, a responsabilidade das mães ao terem um relacionamento. Nós não estamos aqui querendo impedir qualquer tipo de relação. E não é nosso objetivo. Ela era agredida? Exatamente, ela era agredida, deveria ter procurado a delegacia da mulher. Nunca denunciou. Não há nenhum tipo de denúncia formalizada, nem sequer uma denúncia anônima. Deveria ter procurado, mas é fundamental que as famílias se mantenham atentas e, sobretudo, as mães têm que ter responsabilidade. Levar alguém para morar dentro de casa é algo muito sério. Você se relaciona, conhece alguém na rua, tenha cuidado, procure saber de onde ele veio, o histórico, onde ele trabalha, como é a família dele, porque se ele for um cidadão violento, ele já tiver esse histórico, ele não vai deixar de ser violento, ele vai fazer com ela também, essa atual companheira vai ser vítima. Então, a estatística comprova isso, não é achismo não. Então ela tem que ter muito cuidado para saber quem ela vai botar dentro de casa, porque se ela coloca um cidadão como esse dentro da própria casa, na verdade ela está abrindo a porta para um bandido que vai violentar. Além da filha, no caso dela, ela também já era vítima de agressão, há relatos de agressões. Então, as mães têm que ter muito cuidado com isso. E só para finalizar, nós sabemos da fragilidade da nossa legislação, já fizemos diversos apelos aos nossos deputados federais, senadores, legisladores do Congresso Nacional em geral, mas é preciso uma mobilização social. Nós não podemos aceitar esse tipo de lei, a lei fraca, que dificulta o trabalho da polícia. A polícia, muitas das vezes, e eu comprovo isso no dia a dia, quer trabalhar, quer agir, quer atuar dentro da legalidade. Mas com o que nós temos hoje é muito difícil dar uma resposta ao cidadão. O cidadão, claro, paga impostos, quer ter uma resposta do poder público. Ele tem direito, obviamente, o nosso trabalho é esse. Quem paga o nosso salário é o cidadão.
Mas nós, muitas das vezes, estamos de mãos atadas. A polícia quer agir, mas, infelizmente, com essa legislação atual, é muito difícil trabalhar. Parabéns, obrigada pelo trabalho, por ter vindo aqui, e a gente espera que essa sua fala foi perfeita no momento político que a gente vive, para que realmente a população, a sociedade como um todo se mobilize para transformar, porque não dá para aceitar daqui a pouco um cara desse solto na sociedade. Muito obrigada, doutor. Nós que agradecemos, Débora. Boa tarde aos telespectadores. Até uma próxima, não espero que seja com tragédias, né, mas sim com alertas para você mudar isso. Bom, minha gente, agora vamos mudar de assunto. A gente está aí durante 2 semanas falando de trânsito, é um outro tema polêmico que precisa de você, precisa de conscientização. E nessa reportagem especial nós vamos mostrar a importância dos motoristas, motociclistas, pedestres, conhecerem as placas de sinalização. Às vezes a gente tem que estudar mesmo para relembrar e fazer o correto. No LED. Imagine um trânsito sem muitas regras ou fiscalização. Difícil saber de quem é a preferência. Parece confuso, barulhento, se torna até mais perigoso. Essas são imagens da internet na Índia. Isso não daria muito certo no Brasil, né? Aqui os condutores e pedestres devem seguir uma sinalização vigente para organizar o trânsito. Se não fosse isso, teria gente na contramão, parando onde quisesse e por aí vai. O diretor de habilitação e veículos do Detran do Espírito Santo fala da importância não só das placas, como também a sinalização horizontal, ou seja, das pinturas na via. Então nós temos aqui nesse trecho 2 trechos de mão única, temos um trecho de mão dupla com uma faixa de pedestre e mais um outro trecho de mão dupla. Então, ou seja, o condutor, se ele colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu nas 45 horas de aula de legislação, ele consegue o quê? Ele consegue fazer uma avaliação e tomar a decisão que ele tem que fazer para seguir em frente. Mas, por incrível que pareça, no momento da entrevista, foi possível flagrar vários erros de motoristas, mesmo com tantas regras claras expostas para todos verem. Um carro andou na contramão, estacionou em cima da pintura e bem diante de uma placa de carga e descarga para caminhões, veja, só há carros. Vimos uma motorista saindo da vaga e questionei. Não observei. Tem uma placa ali que diz alguma coisa. Você chegou a olhar essa placa? Não, eu olhei que a placa de carga e descarga tá dali pra lá. Aqui não. Então você não enxergou que ali é o término e ali é o início? Você acha que... Não, eu achei que era dali pra lá. É, mas não tem desculpa. Aqui marca o início, com os horários definidos para descarregamentos. Na placa adiante, marca o término do espaço delimitado. Tudo isso é ensinado para eles no CFC, na autoescola. E eles, depois que obtêm a sua CNH, eles parecem que esquecem tudo aquilo que aprendeu. Ou seja, essa sinalização que está aqui, uma sinalização de permitido estacionar, só que ela está dizendo que em alguns horários é para carga e descarga. Então está bem descrito ali. A motorista infratora reconsiderou, mas acha que a letra da placa não é muito visível. Poderia ter início e fim na placa. Mas tem, tá escrito pequenininho ali, término, uma setinha do lado direito. Muito pequeno, quase não dá pra ver. Poderia facilitar pra eles e pra gente, porque ficaria melhor pra todo mundo. São placas universais, por isso vale muito o aprendizado, que começa cedo, antes mesmo da direção, na autoescola, quando o aluno vai tirar a primeira habilitação. Assunto que a gente vai ver amanhã. Mas, enquanto isso, que tal darmos uma estudada em alguns símbolos desses para continuarmos a conviver de forma organizada nas vias? Você sabe o que essa placa diz? Aparentemente, uma seta, que muitos pensam que indica onde o condutor tem que virar. Mas não, é de sentido de fluxo. Está apontando para o sentido de circulação e as pessoas às vezes entendem que ela é obrigada a entrar naquela direção. Por quê? Por desconhecer a legislação. Tem tantas outras. Você sabia que as placas de advertência são nas cores preta e amarela? Para alertar o condutor sobre o que está à frente. Pode ser uma curva fechada, animais na pista, pista escorregadia. Já as placas de indicação estão nas cores branca, azul e verde. Informe limite de municípios, divisas de estado, fronteiras
quilometragem de distância, retornos, usar o cinto, entre tantas outras. As placas de regulamentação são vermelhas, indicam a velocidade permitida, o sentido da via, proibido ou permitido estacionar, pare, dê preferência, como tem em muitas rotatórias. Todo o processo de circulação de uma via, de uma região, de um bairro, você leva em consideração a legislação. Então eu tenho um conjunto de sinalização horizontal, que é pintura, sinalização vertical, que são as placas, a semafórica, e fora isso, são as regras de circulação, que é o que é. Isso não está escrito e nem descrito por placas. É o que? Você chegando numa rotatória, você tem que parar o seu veículo, ver quem já está fazendo o movimento e aí sim você fazer o seu movimento. Ou seja, se não fosse a sinalização, do jeito que as pessoas andam agitadas, com pressa e às vezes distraídas, o que seria de todos nós que fazemos parte do trânsito? Respeito, cidadania. É o movimento Rua Coletiva e a conscientização de todos para um trânsito seguro. Se o condutor se manter atualizado, estar sempre atento à nova legislação, ler, não estudar só para fazer a prova, ele vai estar ciente de qualquer nova sinalização em qualquer lugar do país, até do mundo, que as placas são universais. Se a Índia fosse aqui, mas acho que não daria muito certo não, porque na Índia pelo menos as pessoas têm um senso de ceder, né, para o negócio se encaixar. Aqui todo mundo quer ir primeiro e acaba, infelizmente, ficando estressado. Então, gente, vamos reaprender a olhar as placas, como o José Eduardo também falou, sabe, conscientização, trabalhar a coletividade para que as coisas fluam, né? Agora eu vou mudar de assunto, porque a Jaque já está me esperando aqui no nosso cantinho, um momento na educação no Sebrae, mudar de vida, né, Jaque? Você aí quer melhorar sua remuneração, todo mundo quer um dinheirinho maior, mas você tem que ser um profissional de destaque. Então, para isso, saiba que quem fala inglês fluente consegue tudo isso. São até R$1.000 a mais no seu salário. Explica pra gente isso, Jaque. É isso aí. Imagine, R$1.000 a mais. Maravilha, né? Para isso, você só precisa fazer um curso de inglês no Sebrae, que é o Sebrae English. Ligue agora mesmo, reserve sua vaga em uma de nossas unidades. Em Vila Velha é o 3063-0009, em Serra é o 3065-3555 ou manda um recado pra gente no WhatsApp, que é 99928-0770. Com o Sebrae English, em apenas 18 meses, você vai estar falando fluentemente o idioma. Pessoal, o tempo é dinheiro. Chega dessa história de ficar anos fazendo curso de inglês e de 6 em 6 meses comprar material didático. Com a metodologia do Sebrae, em pouco tempo você vai ser um profissional com um diferencial no mercado. E o nosso material didático, esse aqui, ó, ele é único para o curso todo. Já estava até mexendo no material colorido, bonito, gente. Então não perca essa chance de mudar de vida. Seja um profissional diferenciado. O que você vai trazer além do outro? Então você tem que ter um plus. Coloca aí o inglês na sua lista. O telefone está aí no seu LED. Reserve sua bolsa de estudos. Isso aí. Essa oportunidade de você fazer um curso de inglês rápido, tem uma certificação nacional, também ainda vai te preparar para certificações internacionais e melhor, com preço justo. Ligue agora porque são só 10 vagas, né, 10 bolsas da unidade de Vila Velha e 10 bolsas na unidade de Serra. Garanta já a sua. Curso de inglês, melhorar de vida no Sebrae. Tem que ir, inglesinho sempre empurra, gente. Então não percam tempo, aproveitem logo. Liga aí pro telefone que tá aparecendo no seu LED. Sebrae, apaixonados por educação. Obrigada, Jaque. A gente vai fazer agora um rápido intervalo e eu volto no próximo bloco para falar de um tiroteio que rolou em Vila Velha. Terminou com 2 crianças de 1 e 5 anos baleadas. Até já. De volta com Ronda Geral e agora crianças de 1 e 5 anos são vítimas de bala perdida em Vila Velha. Elas brincavam na rua quando criminosos começaram a atirar. Vamos ver na reportagem. Solta aí. A rua Sebastião Inácio, em Santa Rita, Vila Velha, estava cheia de pessoas. Padaria e bar abertos, é certeza de gente na rua. Mas aqui, local de pouco movimento de veículos, é lugar também de muitas crianças brincarem. Parecia um sábado tranquilo, até que 2 homens vieram armados e atirando ali por aquela rua, a Irineu Fraga Neves, que fica na Ilha da Conceição.
entraram na Sebastião Inácio, que já fica em Santa Rita. Com certeza tinham alvo, mas acabaram acertando 2 inocentes. Uma criança de pouco mais de 1 ano de idade, que levou um tiro na barriga, e uma outra criança de aproximadamente 5 anos que foi ferida na perna. Os pais delas e também os moradores aqui da rua socorreram as duas para o hospital. O alvo, segundo informações, era o irmão de um traficante conhecido como Baby, que conseguiu escapar. As crianças, no entanto, não. Elas foram socorridas ao Hospital Evangélico e depois para o Infantil de Vitória. A mais velha está para ter alta. Na rua, ninguém fala. As várias marcas de tiro nas paredes parecem ser motivo mais que suficiente para justificar o silêncio. Esse trecho da rua fica rodeado entre uma disputa de gangues da Ilha da Conceição, Santa Rita e 1º de Maio. Felizmente já é um lugar marcado por um histórico que precisa de um apoio maior, né, para acabar com essa criminalidade arraigada, entranhada. E a gente vê hoje, né, hoje o programa está com tantas crianças vítimas de várias formas de violência, por negligências e por falta de, vamos botar assim, de senso, de educação, de tudo, né, dos adultos dessa nossa geração que está se perdendo. Vamos mudar de assunto, né, gente? Agora eu quero falar um recado positivo para você, melhorar a sua vida, melhorar a autoestima. Você que está em casa, por exemplo, perdeu um dente, não fica à vontade para sorrir. Tá para baixo, cabisbaixo, você usa a dentadura ou aquela prótese que te incomoda e aí você não tem nenhuma segurança para se alimentar. Então, muda isso, pega o telefone, você já está com o celular na mão, agende uma avaliação, sem compromisso, vai lá, marca para ver o seu problema e realize seu sonho. É só ligar para o 3376-1336, que o Dr. Matheus e toda a equipe da Maximus Odontologia, eles vão te ajudar a realizar o seu sonho de voltar a ter dentes fixos. Com implantes dentários, você volta a se alimentar de forma digna, melhora a sua autoestima, vai melhorar aí seu convívio no trabalho, no relacionamento, vai se sentir bem para sorrir, né? Os benefícios do implante dentário, então, vão muito além da boca. Eu conheço lá a estrutura, os profissionais da Maximus e recomendo para você. Então mude agora a sua vida, mude essa sua autoestima, melhora, vem de dentro para fora. E aí você vai, ó, sorrir com a Maximus Odontologia Avançada. Anotou o telefone não? Então segura aí, ó, vai na mão, 3376-1336 e venha sorrir de novo, porque sorrir faz a vida melhor. Com certeza, a gente quer sempre sorrir, né? Não ter muitas coisas pra gente ficar pra baixo. Então vamos fazer o seguinte, vou só para um rápido intervalo para beber uma água, pra gente sorrir daqui a pouco de novo com a sua participação no Facebook. Até já. De volta direto pro LED, aqui ler o Facebook da galera. A Maria Amélia Marques, oi Débora, linda, beijos, obrigada. Olha, já chega de frio, por favor, preciso de sol. Espero uma semana de paz e saúde para todos nós. Mais consciência para o ser humano, né, Débora? Passamos por tempos difíceis de viver, mas se temos Deus, temos tudo. Beijo, sua linda. Adorei, Maria Amélia, pelo recado, ó. Emerson Carlos da Vitória, hashtag paz na alma nos dias. Paz para quem chega, para quem busca, para quem precisa. Paz em cada coração. Paz para começar e terminar todos os nossos dias. Emerson e Maria, olha, vocês arrasaram nas mensagens pra gente encerrar o nosso programa. Foi rapidinho, mas amanhã a gente tem mais recados. Eu mando os beijos que eu tô devendo, hein? Até amanhã, gente. Valeu. Fiquem com Deus.